verdade dessa canção sobre a sua vida. O poder que o sangue ele tem de nos transformar e de nos refazer todos os dias. Caminho para Ele, posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, feitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus pelo sangue que nos trouxe até aqui nessa noite. Amém? É por esse sangue que nós temos vida. É por esse sangue que nós temos recomeço. Nós temos vida eterna. E nós podemos declarar que somos livres. Amém? Gente, é muito bom quando a gente... Gente, é muito bom quando a gente... Quando nós estamos juntos, né? Como igreja. E com as pessoas que fazem parte também da nossa família, né? Que moram um pouquinho mais longe. Mas a gente fica muito feliz quando vocês estão aqui. O ambiente é diferente. A gente fica um pouquinho mais completo. Amém? E é muito bom. E eu gostaria de compartilhar com vocês... Obrigada, amore. Nós temos falado durante alguns cultos, né? Eu não sei quem tem acompanhado. A gente tem falado um pouquinho sobre propósito e missão. E algumas pessoas Deus tem colocado aqui para trazer algo aos nossos corações relacionado a propósito, missão, né? O que a gente está fazendo aqui, o porquê que a gente está aqui. E eu comecei a meditar essa semana a respeito de dois personagens. Na verdade, enquanto o Jair pregava esses dias, eu estava sentada e Deus começou a me levar a esses textos que eu quero falar com vocês um pouquinho. Mas eu fiquei me questionando porque eu fiquei me perguntando, se Jesus estivesse aqui fisicamente, se ele estivesse aqui sentadinho ou diante dessa cruz, não mais pregado porque não faz mais parte dele isso. Se ele estivesse aqui conosco como pessoa, como homem, fisicamente, que os nossos olhos pudessem enxergar, qual seria a nossa atitude diante dele? Né? Quais seriam as nossas palavras ou aquilo que a gente professa e confessa e adora? Como que a gente ia se portar diante disso? Porque, na verdade, Jesus está. E a gente sabe que como igreja, quando nós nos reunimos, ele é o primeiro a chegar. Quando nós decidimos sair da nossa casa para falar, olha, eu vou ali, eu quero adorar, não é um culto, um ritual, que eu vou assistir algo, mas
Jesus, ele chega e ele nos espera, porque não existe um só centímetro, milímetro nos céus ou embaixo da terra que não pertence a ele. Então ele está aqui. E como ele está aqui, quando nós temos consciência da presença dele, e isso passa a ser vivo dentro de nós, a nossa adoração, ela é diferente. As nossas palavras e atitudes passam a ser completamente diferentes, porque ele está aqui. Nossa, eu vou agir dessa forma, mas ele tá aqui. E isso precisa ser vivo em nós. E houve um momento em que Deus, ele vira para uma pessoa, né? Ele vira para Salomão e ele fala assim para Salomão: Salomão, o que você quer? E vocês conhecem a história, e Salomão fala: Deus, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Aí Deus fala assim para ele: como você não pediu riqueza, você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riqueza. Em outra situação, Jesus estava passando e tinha um cego. Aí Jesus olha para o cego e fala assim: o que você quer? E o cego olha para ele e fala: eu quero ver. Então, muitas vezes, Deus olha para nós e fala assim: o que você quer? Então, se você tiver a consciência de que Jesus está aqui nessa noite, e que Ele tem uma pergunta para te fazer, e você precisa sondar o seu coração para saber o que você quer, Ele vai nos conceder. E eu não estou falando de bens, de riqueza, sonda o teu coração. Eu gostaria de abrir com você, lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aqui ele está, né, contextualizando a morte de João Batista, tudo o que antecedeu, né, a morte de João Batista. E nessa passagem ele fala assim: olha, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e ele o mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora ele gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, ele deu um banquete para suas autoridades, os oficiais militares e as pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão dançando. Agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à sua mãe: o que eu pedirei? E a mulher respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: eu quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. E continuando a história, a Bíblia diz que ele fica triste, mas ele tinha feito um juramento, ele teve que cumprir seu juramento, e um homem vai lá e faz o serviço e traz a cabeça para ela. E eu fiquei meditando a respeito dessa frase, porque o rei, que tinha toda a autoridade naquele tempo, naquele momento, ele olha para uma moça e ele fala assim: olha, pede o que você quiser. Até metade do meu reino eu vou te dar. E eu queria falar um pouquinho sobre Salomé. Porque Salomé, Deus ministrou muito ao meu coração e ela representa uma geração que não suporta a verdade da palavra. E Salomé
sabe aquelas pessoas, ou eu não sei se eu posso falar que seja um estilo de vida, ou, não sei. É uma geração de pessoas que realmente ela não suporta mais ouvir que ela está errada. Ela não suporta ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então, diante de uma proposta, né, diante de um pedido, diante de algo, ela fala assim, nossa, se eu tenho um desejo a fazer, o meu desejo é matar os profetas. O meu desejo é calar esse povo que prega a verdade. Se eu só tenho uma coisa para pedir, o meu desejo é fazer com que essas pessoas que proclamam arrependei-vos, porque é chegado o reino, eles se calem e eles sejam mortos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque Salomé, ela é muito sutil. Porque ela tem esse poder de atuar de várias maneiras para fazer você desistir daquilo que Deus te chamou para ser. Para calar o seu propósito. Para fazer com que você não gaste mais os seus esforços na missão que Deus te confiou. Para que você veja e ache, acredite que não vale mais a pena você se posicionar para ser uma boca que professa a verdade. As pessoas não querem mais ouvir, as pessoas não se importam mais. Então, eu vou deixar do jeito que está, eu vou cuidar da minha vida. Então, Salomé, ela atua, ela age muitas vezes na nossa alma, nas nossas vidas, dentro do nosso coração, para nos barrar, para de alguma forma nos calar e decepar os profetas que Deus tem levantado nessa terra. Então, eu desejo, né, que o Espírito Santo ele ministre em nossos corações as verdades daquilo que Ele quer nos ensinar. A Bíblia diz que ela manda calar, matar a voz que preparava o caminho. E eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você tenta se posicionar no seu chamado, na sua vida com Deus, na sua santidade, num tempo maior de busca, sempre se levanta algo para você retroceder. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você fala, agora vai. Agora eu não vou deixar nada nem ninguém me impedir de viver realmente o que Deus tem para mim. Acontece algo que faz você parar, que faz você murchar e você estagna de novo e não prossegue. Eu não sei se essas coisas acontecem só comigo ou com algumas pessoas que eu conheço, mas eu creio que ninguém está ileso a isso. Então ela manda matar realmente as vozes que falam, Jesus está vindo. Arrependei-vos porque Ele está chegando. E Salomé, ela atuava de uma forma que seduzia. Ela conquistou aquele rei, ela conquistou o direito de decidir o que ela quisesse através da sedução. E é interessante porque a sedução ela nos cega. Quando você está seduzido, iludido, você fica cego, você perde a noção do que é verdade. E na verdade Salomé, ela vem para nos iludir e nos fazer perder a noção do que é verdade. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de um filme que eu assisti um tempo atrás, nem lembro o nome do filme. E eu lembro que nesse filme, 3 homens se perderam na floresta. E eles chegam no lugar, eles estavam com muita fome, com muita sede, muito cansados. E eles entram no meio da floresta e quando eles se deparam, eles, né, no lugar, eles veem que tem um banquete, uma mesa linda, com muita comida, com muita água, com muita coisa, muita bebida. E eles olham para aquilo assim, era tudo o que eles queriam, eles estavam com fome. Eles queriam comer. E no filme eles começam a comer e de repente aparecem 3 princesas. Gente, faz muito tempo que eu assisti isso e me veio à mente hoje. E essas 3 princesas, elas chegam e elas começam a seduzir esses 3 homens. E quanto mais eles comiam, mais apaixonados por elas eles ficavam. E ela dava de comer e eles se apaixonavam. De repente chegou um 4º homem procurando os que tinham se perdido. E quando ele olha, a cena deixa ele chocado. E elas falam, come, você está faminto, pode comer. Só que no filme, esse 4º homem, ele não come. Então, como ele não come aquela comida, ele consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Os outros foram iludidos, seduzidos, eles não tinham noção do que estava acontecendo. A visão deles ficaram deturpada. E
aquele que não come, ele fica desesperado porque ele não vê uma mesa linda. Ele não vê um banquete gostoso. Ele não vê 3 princesas. Ele vê comidas estragadas, cheio de bicho. Era uma cena horrível. E quando ele olha para essas mulheres, ele vê que não eram 3 princesas, eram 3 bruxas. E eles estavam comendo aquela comida estragada e sendo seduzidos para ter uma visão distorcida da realidade. E o que eu lembrei? Que muitas vezes, quando nós andamos por lugares onde nós comemos comidas estragadas, porque a gente está com fome. Existe uma geração faminta. Existem pessoas que precisam comer do pão vivo. Existe uma geração que precisa celebrar a ceia junto e dizer: eu faço parte desse corpo, eu faço parte desse povo que um dia vai morar no céu. E como existe esse anseio, esse desejo no coração do homem pela eternidade, muitas vezes as pessoas elas começam a comer qualquer coisa estragada que é oferecido. Então, quando a gente começa a comer algo estragado, que não é algo puro, algo verdadeiro, algo que realmente é da palavra, aquilo que Deus tem para nós, a nossa visão ela fica bagunçada. Então, tudo é bonito, o lugar se torna bonito, as pessoas, e a gente vai sendo seduzido como Salomé faz. E a gente para de realmente enxergar o que Deus tem para nós. Então, a atuação de Salomé é nos fazer viver uma vida de mentira, uma vida de engano. Eu lembrei, quando eu lembrei do filme, eu lembrei de uma outra pessoa que fazia exatamente a mesma coisa. Eu lembrei de Jezabel. E Jezabel, a Bíblia diz assim que ela alimentava os seus profetas. A função de Jezabel não era matar os profetas, era matar os profetas que pregavam a verdade. Era matar os profetas de Deus. A Bíblia diz que existiam os profetas de Aserá, os profetas de Baal. E a palavra diz que eles comiam da mesa de Jezabel. Então, sabe, essa atuação, ela não quer matar os profetas, aqueles que professam algo, aqueles que declaram algo. Ele quer matar aqueles que professam que é verdade. E por que eu estou falando isso? Porque existe um propósito, um chamado, uma missão para nós estarmos aqui. Existe um motivo para Deus insistir na minha vida e um motivo para Deus insistir na sua vida. Nós começamos a comer de um pão verdadeiro, de uma palavra viva. Então os nossos olhos se abrem para tantas coisas, para tantos ensinos, para tantas realidades, para a grandeza daquilo que Deus tem. E a gente passa a ver que talvez as coisas não são mais tão bonitas assim. E a gente precisa fugir de alguns lugares que nos seduziam. De algumas pessoas, de algumas amizades, de alguns estilos de vida. Que a gente achava que era maravilhoso. Eu nasci para isso. Eu nasci para conquistar isso. Eu nasci para... Não, queridos. Nós nascemos para algo muito maior do que aquilo que a gente imagina. Talvez nós não tenhamos a dimensão do poder que é ceiarmos juntos. Se você for no hospital, se você for no hemocentro e doar o seu sangue vai gerar vida em alguém. E Jesus, ele desceu do céu, ele foi naquela cruz doar o sangue para que a humanidade pudesse ter vida. O sangue dele correndo sobre nós faz toda a diferença. Ele nos leva realmente a viver a grandeza de sermos chamados filhos, livres, para se levantar contra esse estilo de vida que Salomé ela quer nos condicionar a viver, nos conduzir a viver. Então nós não podemos aceitar, porque se você se calar o que o inimigo quer que você faça, se você não cumprir o seu propósito, as pessoas elas vão viver em trevas de uma maneira em paz. Sabe o que Herodias queria? Nós lemos aqui a história. Salomé era filha de uma mulher que era casada com um homem, e o irmão desse homem vai lá, pega ela, casa com ela, e João Batista fala assim, tá tudo errado. Você não pode casar com a mulher do seu irmão. E essa mulher passa a odiar João Batista. E o interessante não é nem que Herodes odeia. Quem odeia é Herodias, ela não quer ouvir a verdade. Você não tem nada a ver com a minha vida. Então, diante de algo que ela poderia ter feito algo muito diferente, ela fala assim, olha, eu quero a cabeça desse homem que está falando sobre o meu pecado.
Eu quero defamar esse homem, eu quero matar essa pessoa que está falando dos meus erros, do meu pecado. Eu quero que ele morra. Porque se ele morrer, ele não fala mais. E se ele não falar mais, eu vou pecar tranquila. Aquilo não vai mais trazer peso. Julgo, condenação. Então cala a igreja. Distrai a igreja. Faz a igreja comer uma comida estragada. Faz a igreja retroceder e esquecer o seu propósito. Faz a igreja perder sua cabeça. Desistir, desanimar, afundar. Minguar, secar. Viver em mentira. Porque a gente vai poder pecar em paz. Porque eu vou poder destruir lares. E as pessoas não vão mais sentir peso por isso. Porque eu vou poder realmente cumprir aquilo que eu tenho para fazer nos últimos tempos. Porque o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Então nós precisamos, queridos, nos posicionar e orar. Para que essa atuação de Salomé não nos encontre. Não nos algeme, né? Não nos amarre, não nos engesse. Porque uma pessoa engessada, ela não corre, ela não sai do lugar. E Jesus, ele fala muito sobre isso. Jesus, ele falou sobre cuidado com o fermento dos fariseus. Porque, na verdade, e ainda fala, né, que é a hipocrisia. Porque o fermento é algo que incha, que faz inchar, mas não multiplica. Você vai fazer um pão, você vai fazer um bolo, você coloca 3 ovos, não é só um chute, eu não sei fazer nada de cabeça, não. Se você colocar 4 ovos, 1 litro de leite, o que você coloca ali? Vai dar uma quantidade. Você joga um fermento, daqui a pouco aquilo ali cresce. Então, não é que você colocou mais. Aquilo cresceu, aquilo inchou. Não multiplicou. Não aumentou de número, só inchou. Então, às vezes as coisas incham e a gente acha que está bonito. Aumentou. Não aumentou, gente, só está inchado. Nós temos que orar para que Deus multiplique. Nós precisamos realmente multiplicar a verdade de Deus, a presença do Senhor. Porque muitas vezes parece ter mais, mas é só fermento. E eu estou falando não só como igreja, eu estou falando de nós como pessoas. Às vezes algo em nós está só inchando e nós precisamos pedir para o Senhor, para que realmente Ele nos leve a ser pessoas que zelem pela palavra da verdade. Pessoas que se posicionem no meio de tudo isso, para viver o que Deus tem para nós. Eu não sei se você já tem feito isso, mas eu quero te encorajar, sabe, a voltar às primeiras práticas. Eu quero te encorajar a lembrar de quem você é. Eu quero te encorajar a lembrar o porquê você nasceu e o que você está fazendo aqui. E eu gostaria de ver com você também lá no livro de Esté, capítulo 7. Esté capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O rei foi com Ramã ao banquete da rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou para Esté: qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do meu reino lhe será dado. Qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do meu reino lhe será dado. E eu queria voltar só um pouquinho no capítulo 4. Capítulo 13 fala assim, olha. Então Mordecai pediu que respondessem a Esté. Não pense que por você estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento. Mas você e a casa do seu pai vão perecer. Mas quem sabe se não foi para um momento como esse que você foi elevada na condição de rainha. Gente, essas duas passagens ficou latejando no meu coração essa semana inteira.
Herodes olha para Salomé e fala assim: olha, o que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. O rei Assuero olha para Esté e fala: Esté, o que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. E eu comecei a ver a diferença da atitude, da ação, da escolha, do pedido dessas duas mulheres. Porque eu creio que a maioria de vocês, né, se não todos, mas só lembrando, Esté, ela era uma menina órfã. Uma menina que não tinha pai, que não tinha mãe, que tinha sido adotada pelo seu primo, que vivia numa terra estranha, porque eles tinham sido levados cativos. Aí acontece toda uma situação com o rei, né? Quem já leu o livro de Esther sabe, é um livro lindo. Quem não leu, pega e destrincha ele, porque é rápido, é pequeno e é um livro muito bonito. Então, acontece uma situação e o rei precisa levantar uma outra rainha. Aí o que ele faz? Chama as princesas, chama as mulheres do reino, chama as mais belas, as mais sábias, chama todo mundo, porque eu vou escolher uma nova rainha. E a Bíblia diz que tem todo um processo. E Esté, ela é escolhida para se tornar rainha. Aí já foi um milagre, né? Porque no meio de tantas princesas, aquela menina que não veio de uma família rica, que não veio de um reino poderoso, ela é levantada como rainha. E é interessante porque antes dela responder a pergunta do capítulo 7, ela precisou passar pelo processo do capítulo 4. Antes de falar para o rei Assuero qual era o desejo do seu coração, ela precisou ser lembrada de quem ela era. E sabe por que muitas vezes a gente chega diante de Deus, diante do rei, diante daquele que é poderoso para fazer todas as coisas, e nós só pedimos coisas fúteis, coisas inúteis e passageiras, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós esquecemos realmente do qual é o nosso propósito aqui, de onde nós viemos. Então Esté precisou ser lembrada. Ela não poderia ser chamada de Radassa, porque Radassa era um nome muito comum dos judeus. Ela era chamada de Esther, estrela. Então, no meio de toda essa situação, o seu primo que a criou, que cuidou dela desde pequenininha, ele chama ela nesse capítulo 4 e ele fala aquilo que nós acabamos de ler. Ele fala: olha, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você sabe de onde você saiu? Você sabe o que Deus já fez na sua vida? Você tem noção e consciência dos livramentos que Deus já fez na tua família? Muitas vezes Deus precisa usar alguns Mordecai nas nossas vidas para nos lembrar de quem nós somos. Muitas vezes Deus precisa colocar pessoas do nosso lado para dizer: acorda, você está perdendo o propósito do teu, o rumo. Deus tem algo para você. Então eu quero, que o Espírito Santo ele nos desperte para nos lembrar de tudo aquilo que Ele tem para nós, assim como Ele fez com Esté. E talvez você tenha vivido muitas coisas difíceis, muitas perdas, muitas decepções com pessoas, muitas frustrações com pessoas, com situações. Talvez você se desgastou demais e você com isso esqueceu quem você é e o porquê você está aqui. Mas por outro lado, talvez você chegou no nível de conquista, de vitórias, de reconhecimento, uma posição, um título, que também te fez esquecer do porquê você está aqui. Então os dois extremos são muito perigosos na nossa vida. Porque Esté, ela tinha chegado no seu auge. Ela era casada com o homem mais poderoso daquela época. O marido dela, ele governava mais de 120 províncias. Ele mandava e desmandava o que ele queria. Ela tinha tudo. Ela poderia fazer tudo. Mas ela precisou ser lembrada de que ela só estava ali porque existia um propósito para ela estar ali. E eu quero te lembrar nessa noite que você só está aqui porque existe um propósito de Deus para a sua vida, para você estar aqui. Eu só ainda estou aqui porque existe um propósito de Deus para eu ainda estar aqui. E Ele tem que nos lembrar disso em todo tempo, senão a gente esquece. Os acidentes da vida nos fazem esquecer.
ela estava realizada. Mas ele precisou lembrar ela de onde ela saiu. Qual era o seu povo? Esther, ei menina, você é Radaça. Você não é estrela. Você é Radaça. Lembra, Radaça, que Deus te tirou da escravidão? Lembra, Radaça, que Deus te tirou da orfandade? Te deu uma família? Lembra que Deus te tirou de um lugar tão pequeno e te colocou como rainha sobre tantas outras mulheres ricas da época, Radaça? E Radaça significa murta. E murta é um arbusto com folhas que crescem mesmo em lugares desertos. E ela tem uma resistência muito grande. E esse arbusto, ele é conhecido por exalar um cheiro muito agradável quando as suas folhas são esmagadas. E o interessante é que ele fala para ela assim, olha, você não foi chamada para ser estrela. Você não está aí para você brilhar. Você está aí porque você é uma folha. Você é um arbusto. Você é Radaça. Algo que vai resistir. Algo que vai perfumar. Algo que vai prevalecer. Mesmo se você for esmagada. Você precisa exalar sua essência. Você não precisa mostrar seu brilho. Você não precisa desfrutar das riquezas do palácio apenas. Porque Deus te chamou para ser espremida. E quando você é espremido, você exala algo. Então, Radaça, você precisa se posicionar. Porque existia um povo com cheiro de morte, onde a morte estava rodeando aquele povo. E o cheiro da morte estava se aproximando. Ela precisava se posicionar, ela precisava lembrar de quem ela era. O porquê ela estava ali. E ser espremida. Para que o cheiro dela, o cheiro da essência de filha de Deus, envolvesse aquele povo e gerasse vida de novo. Então, talvez você esqueceu que você é algo muito precioso. E nós duvidamos disso muitas vezes. E achamos que somos espremidos porque todo mundo se levanta contra nós, porque nada dá certo para mim. Nós somos espremidos porque nós precisamos exalar a essência. Nós precisamos exalar o cheiro de Cristo no meio de uma geração que está morrendo. E ela pensa, ela se posiciona, ela cai em si, ela fala, eu vou pagar o preço. Eu vou correr o risco. Se eu perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Mas eu vou pagar o preço. E voltando no capítulo 7... O rei Assuero, no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei pergunta a Esther, qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida, o que você quer? Até metade do meu reino lhe será dado. E a resposta dessa mulher que entendeu, se lembrou de quem ela era, se lembrou a sua origem, lembrou quem a tinha colocado naquele lugar, chamado. A resposta dela, ela fala assim, olha, eu quero vida para o meu povo. Eu quero vida para o meu povo. Esther, ela entendia que as coisas que o dinheiro compra, vai passar. A metade do reino de Assuero não tinha valor. Ela precisava de algo que não tinha preço. Ela precisava de algo muito mais valioso, que era a vida de uma geração que estava determinada à morte. E muitas vezes eu fico me questionando, sabe? E eu fiquei orando a respeito disso. Eu falei, Deus, qual seria a nossa resposta? Se o Senhor falasse assim, olha, eu te dou até metade do meu reino. O que você ia querer? O que eu ia querer? Qual que era o desejo do nosso coração? Se Deus pegasse o nosso coração nesse momento, nessa noite, e colocasse na balança dele, o que seria pesado em nós? Se o Espírito Santo, que é poderoso para todas as coisas, pudesse fragmentar a nossa alma e separar os nossos desejos, o que iria pesar mais? Será que iria pesar os nossos sentimentos de desistência, os nossos sentimentos de frustração, a nossa mágoa, a nossa raiva?
o nosso jeito difícil de ser, a nossa falta de compaixão, o que seria pesado em nós? Ou será que ele encontraria na balança dele um coração cheio, pesado, de compaixão por uma geração que está com um decreto de morte? Será que ele encontraria fé em nós? Desejo de permanecer, mesmo muitas vezes tropeçando, mesmo muitas vezes se perdendo? O que seria pesado em nós? As nossas amarguras, as nossas dores, ou seria o nosso desejo de cumprir o nosso propósito? Que nós possamos nos questionar a respeito disso. Porque conhecer o nosso propósito sempre vai influenciar na resposta que a gente vai dar para o nosso Rei. Saber o porquê, o para quê que Ele nos chamou, sempre vai influenciar ou determinar as coisas que nós pedimos para Ele. Aquilo que ocupa o primeiro lugar em nós. Sempre vai. E muitas vezes nós nos achamos pequenos, nós nos achamos insignificantes diante da grandeza daquilo que Deus tem para fazer. Nossa, essa geração está bagunçada. O povo está cego, está tudo perdido. A gente vê pessoas desviadas dentro da igreja, quanto mais lá fora. Quem sou eu para fazer a diferença em algum lugar? E muitas vezes a gente se sente tão pequeno, que a gente fala assim, não, eu não quero me envolver porque eu não tenho nada para dar nem para oferecer. E uma vez eu ouvi uma frase lá em Belo Horizonte que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, em lugares difíceis de chegar e de acesso, quem chega são os aviões pequenos, não são os aviões grandes. E diante de toda a tragédia que a gente tem visto, não sei se vocês estão acompanhando, né, nos Instagram da Vida Só Dá Isso, tudo que aquele povo do Rio Grande do Sul está enfrentando, um avião que cabe 300, 400 pessoas, ele não tem acesso. Pessoas que estão em cima de telhados, pessoas que estão ilhadas, pessoas que estão morrendo. Só quem consegue chegar são os helicópteros pequenos. Porque os grandes são usados para diversão, são usados para trabalho. Às vezes você olha para alguém tão grande, mas talvez aquela pessoa tão grande, ela só usa os outros para trabalho. E muitas vezes são os pequenos, porque os pequenos eles são usados para resgate. Então, se o Senhor nos chamou mesmo sendo pequenos, é porque Ele quer nos levar a resgatar pessoas, a fazer algo por essa geração que está com decreto de morte. A gente vê tudo o que tem acontecido e o nosso coração se derrete de desespero. Porque eu falo assim, às vezes a gente não tem consciência, as pessoas ignoram as notícias, né, como a gente vê que a mídia tem feito hoje em dia. Mas se você acompanha um pouco mais de perto, se você conhece alguém de lá que te deixa informado de tudo o que tem acontecido, você começa a chorar e fala, Deus, isso é desesperador. Mas nós vamos sair daqui e a gente vai para a nossa casa. Nós temos uma cama para deitar, nós temos algo para comer, e você tem uma roupa limpa para vestir. Amanhã cedo a vida continua. Sabe a vida que eles tanto desejavam viver amanhã, que a gente vai viver reclamando? A vida continua. E eu falo, e se fosse aqui? E se fosse os meus filhos? E se fosse a minha casa debaixo da lama? Então isso gera um desespero no meu coração. E eu tenho chorado muito por essa situação. Mas, por outro lado, eu vejo que a gente, como igreja, não tem chorado por aqueles que podem morrer e perder a sua salvação. A Bíblia diz, não tema aquele que tem poder para tirar a vida, para lançar você na morte, mas aquele que tem poder para jogar você no inferno. Então, a gente não chora, a gente não se desespera por famílias que estão sendo destruídas por tantos vícios e tantas coisas. Porque eu estou muito ocupada, eu esqueci quem eu sou. Eu esqueci, eu estou desfrutando de algumas coisas, mas eu esqueci que o Senhor me posicionou aqui para ser espremido e para exalar o cheiro dele. Não para brilhar, eu não sou estrela. O Senhor não nos chamou só para ter vida boa, sombra e água fresca. Eu creio que tudo isso a gente vai desfrutar maravilhosamente na presença dele, e esse é o meu maior desejo. O meu maior sonho é quando esse dia chegar.
Mas a gente ainda está aqui. E as coisas ainda vão acontecer, os problemas ainda vão se levantar. Você ainda vai desanimar. Você vai pensar em desistir. Você vai se machucar com pessoas. Você vai ser abandonado por outras. Você vai ser elogiado por alguns e você vai ser apedrejado por outros. Um monte de coisa vai acontecer na sua vida. Você vai planejar as coisas de um jeito, ela vai acontecer de outro. Mas no meio, gente, dessa bagunça toda, existe uma data pré-marcada para uma geração inteira perecer. E nós precisamos ter sabedoria para falar para o rei: eu quero vida sobre o meu povo. E que você saia daqui com esse clamor no seu coração: eu quero vida sobre o meu povo. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que estão gritando e clamando, o nosso maior desespero é que chegue pessoas, que chegue ajuda, que chegue resgate. Mas saiba que nesse exato momento, existem pessoas clamando, chorando, desesperadas, à beira de um suicídio, esperando o seu resgate. Outras estão a ponto de cometer um aborto, um crime, de desistir de tudo, esperando o seu resgate. Então, mesmo pequeno, queridos, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos, não na nossa força, mas a gente só chega nesses lugares porque Ele nos conduz. Nós só podemos chegar realmente e ter acesso a essas pessoas porque Ele vai nos levar. E Ele vai nos levar a partir do momento que nós começarmos a declarar: Senhor, eu quero ser a resposta do clamor desse povo. Eu quero ser a resposta do clamor dessa geração. Eu quero poder olhar nos olhos da morte que tem atuado em casas, em famílias, em pessoas e falar: onde está o teu poder, ó morte? Ele venceu a morte, nós cantamos aqui. Ele venceu a morte, Ele trouxe vida. Então, onde você passa, onde você pisa, onde você anda, você carrega Ele, você precisa levar vida. Você precisa ministrar vida, você precisa expressar essa vida. E Ele nos chamou para isso. Eu gostaria, para encerrar, só ler mais um versículo que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2,9. Diz assim a palavra: Vocês, porém, são uma geração eleita. Vocês são sacerdócio real, uma nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes, vocês nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E o Senhor quer nos lembrar nessa noite, antes de pedir qualquer coisa para Ele, antes de responder a qualquer pergunta, antes de fazer qualquer oração, Ele quer nos lembrar: vocês são povo, vocês são uma geração eleita, um povo escolhido, separado. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Senão o nosso propósito não vai se cumprir através de nós. Senão nós não vamos viver a nossa missão nessa terra. Senão nós não vamos nos posicionar diante daquilo que Deus nos chamou para ser. E a gente nunca pode esquecer disso. Eu lembrei, eu não sei quantos aqui assistiram Nárnia. No livro do Peregrino da Alvorada. Quem assistiu? Quando eles chegam diante daquele lugar tenebroso, né? Quem não assistiu, assista todos eles, gente. É lindo.
E tem toda uma equipe, todo um povo, né? Eles estão no navio e eles chegam no lugar no meio do nevoeiro. Aquele nevoeiro, ele começa a engolir as pessoas e levar embora. Ele começa a pegar cativo as pessoas e levar embora. E eles começam a buscar esse povo. Cadê o povo? E eles vão em busca de resgatar esse povo. E uma das frases mais lindas que eu acho no Peregrino da Alvorada é quando o príncipe Cáspia olha para todo aquele povo que está com ele junto no navio. Eles tinham uma missão, eles estavam ali com propósito. E o príncipe olha para todo mundo e fala assim: lembrem-se das vidas que viemos salvar. Lembrem-se de Aslan. Lembrem-se de Nárnia. Então, o que eu queria deixar para encerrar essa mensagem aqui nessa noite: lembrem-se das vidas que nós viemos salvar. Lembrem-se do Cristo. E lembrem-se da eternidade. Existe um propósito para nós estarmos aqui. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Que o Senhor nos leve a nos reposicione o nosso coração. Feche seus olhos. Eu gostaria que você meditasse um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre essa pergunta. Isso foi algo que o Espírito gerou no meu coração. Ele fez essa pergunta para mim: o que você quer? Eu te darei até metade do meu reino. Eu creio que, na verdade, ele não queria me dar nada. Ele queria saber o que eu tenho para dar para ele. E que você comece a meditar nessa noite o que você tem para dar para ele. Como o Danilo ministrou durante as ofertas. Existe uma passagem lá em Provérbios que ele fala assim: olha, dai-me, filho meu, o teu coração. A gente não vê Deus pedindo nada para ninguém. Mas quando ele fala isso, dai-me, filho meu, o teu coração. E talvez ele nos trouxe aqui nessa noite para pedir de volta aquilo que já é dele. Para que nós possamos render a ele novamente aquilo que já foi comprado pelo sangue dele. E que se ele aparecer para você nesse momento te perguntando ou te falando: olha, eu dou liberdade para você pedir o que você quiser. Eu amo você, você é meu filho, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado na sua vida. E eu estou aqui disposta a te dar o que você quiser. Qual vai ser o clamor do seu coração? Quando Neemias ele chega diante do rei, e o rei fala: Neemias, por que você está tão triste? Por que você está diferente? A Bíblia diz que Neemias ele fala: olha, o meu povo está destruído. Os muros caíram, as casas foram queimadas. E Neemias ele começa a chorar. E ele fala para o rei: me dá a oportunidade de voltar lá e cuidar do meu povo. E muitas vezes a gente sai de uma vida de escravidão, a gente sai de uma vida de pecado. E nós nos esquecemos de chorar e pedir ao Senhor que nos dê armas, que nos dê capacitação, que nos dê instrução, que nos dê material necessário para nós voltarmos ali e resgatar aqueles que ainda permanecem da mesma forma. Então que a gente possa responder com sabedoria a isso e buscar viver isso todos os dias. Talvez Salomé vai tentar te calar, talvez Salomé vai te chamar de radical. Talvez vai dizer que você quer se aparecer. Mas não se importe. João Batista cumpriu a missão. Ele não se calou por medo da morte, porque ele sabia que a morte era o começo daquilo que ele tanto sonhava viver em Deus. Então se renda a isso nessa noite, amém? Feche seus olhos. Enquanto eles adoram, vamos adorar também. Vamos nos render ao Senhor e deixar que Ele fale conosco. Às vezes nós nos perdemos em situações, atitudes, e até queremos voltar para a essência, mas olhamos a distância em que estamos do ponto de partida, e muitas vezes gera um certo orgulho que não nos permite retroceder.
Mas assim como o filho pródigo, ele encontrou novamente os braços do pai, ele encontrou o auxílio, o apoio do pai, porque ele venceu o orgulho e resolveu voltar. Então, independente da situação que estamos passando, que estamos vivendo, ou do lugar que chegamos, Deus é sempre Deus, Deus é sempre Pai para nos acolher. Não há tombo que não possa ser resgatado. Não há tombo de que não podemos nos levantar, nos erguer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Quando o meu eu, o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir só meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, o seu poder, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem sabe não foi para este tempo que a gente foi levantado, amém? Glória a Deus. Quanto mais aviões pequenos, mais pessoas serão resgatadas, amém? Vamos encerrar o culto. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Espírito Santo, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações e através das nossas vidas. Pai, nós te pedimos essa noite, ó Deus, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, tudo aquilo que foi falado em nossos corações essa noite. Não permita com que Satanás venha roubar essa palavra que foi liberada sobre nossas vidas, ó Deus. Pai, que o Senhor nos dê força e capacitação para se posicionar, ó Pai, para se posicionar para aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor Deus. Espírito Santo, nos direcione e nos fortaleça. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos como resgatadores deste tempo, papai. Usa-nos, ó Pai, de acordo com o propósito que o Senhor nos chamou, Deus. O Senhor sabe a força, a capacitação de cada um de nós. Nós sabemos o quanto dependemos de Ti, Senhor Deus. Nós sabemos o quanto, ó Pai, o quanto dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça para estarmos em pé, ó Deus. Por isso, Senhor, nos fortaleça.
Derrama sobre nossas vidas uma ousadia como nunca antes, ó Pai. Derrama sobre nossas vidas, ó Pai, e nos capacite a cumprir a Tua boa, agradável e perfeita vontade aqui na terra, ó Deus. Papai, eu peço que o Senhor fortaleça a vida e guarde a vida de cada um que está aqui, que está me ouvindo através da live, Senhor Deus. Fale também com aqueles que ainda irão ouvir esta live e participar, ó Deus. Pai, eu não aceito, Deus, viver nessa vida longe do Teu propósito, e que essa seja o nosso motivo de estar aqui. Lembra-nos sempre, ó Deus, quem somos, ó Pai. Lembra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, cubra eles com Teu sangue, ó Pai. E usa eles aonde o Senhor os levar, aonde o Senhor os conduzir, papai, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Irmãos, tenho que encerrar devido ao horário. Gostaria de lembrar vocês que amanhã o tempo de mesa é na casa da Evelyn e do Rubinho. Na outra segunda é na casa da Mônica e do Adriano. E na outra no Odair e na Elisa, amém? Então você que quer levar o tempo de mesa para sua casa, nos procure. É de segunda, é rotativa. E se você deseja uma visita também, às quintas-feiras estamos à disposição de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Dá um abraço em pelo menos 10 pessoas antes de ir embora hoje, tá? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte antes do abraço. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Pessoal de Cajuru, um beijo no coração de vocês e estamos muito felizes